Olá, eu sou Marilene Costa, médica psiquiatra integrativa e expert em transtorno bipolar, ansiedade e depressão. Eu venho contar para vocês um pouquinho da minha história para que vocês possam me conhecer melhor. Eu sou formada em medicina há 29 anos, mas desde o início do curso eu me apaixonei pela psiquiatria e estagiei durante 3 anos em 2 clínicas de forma intensiva. Então eu posso dizer que eu tenho 32 anos de experiência em psiquiatria. Mas apesar de ter todo esse tempo de experiência, eu continuo apaixonada como se fosse meu primeiro dia. E eu estudo todo dia, eu pesquiso todo dia. Desde o início eu me apaixonei pelos pacientes com transtorno bipolar, porque eu percebi uma necessidade de um cuidado especial, de um tratamento diferenciado. Eu percebia que os pacientes eram muito medicados e tinham muitos efeitos colaterais com a medicação. E por isso eu comecei a fazer pesquisas e comecei a estudar. Acabei me especializando em outras áreas, em ozonioterapia, acupuntura, nutrição, psicoterapia, como uma forma de complementar o tratamento, de ajudar mais o paciente. E isso é o que atualmente a gente chama de psiquiatria integrativa, quando a gente busca outras áreas, quando a gente busca, atualmente eu trabalho com uma equipe de profissionais, então a gente busca outros profissionais. Atualmente a gente sabe que o paciente bipolar precisa da atividade física, precisa da nutrição, precisa do sono adequado, precisa de mudanças de hábitos de vida. Então eu sempre estou pesquisando, sempre estou trazendo coisa nova, sempre estou buscando coisas novas para os meus pacientes. E há 18 anos eu sou membro da Sociedade Internacional para o Transtorno Bipolar. Então, quem é meu paciente sabe que pode contar comigo 24 horas por dia. Quem é meu paciente tem meu telefone, tem meu WhatsApp, e quando precisa de qualquer coisa, quando tem dúvida em relação a alguma coisa, fala comigo e sabe que eu respondo no mesmo dia. Isso porque eu realmente sou apaixonada pelo que eu faço, sou apaixonada pela psiquiatria, sou apaixonada pelos meus pacientes e procuro me dedicar 100%. Agora eu digo para vocês, por que vocês devem procurar um expert em transtorno bipolar? O transtorno bipolar é uma doença complexa. O transtorno bipolar não é só uma doença psiquiátrica, mas é uma doença degenerativa, inflamatória, crônica. Cada crise de transtorno bipolar, cada crise de depressão, cada crise de mania, de hipomania, cada crise mista de agressividade, irritabilidade ou de compulsão, cada uma dessas fases, cada uma dessas crises causa morte de muitos, de milhares de neurônios. E isso causa uma degeneração dos neurônios e pode levar a complicações sérias, como déficit de memória e concentração e até desenvolvimento de demência, principalmente da demência frontotemporal. Além disso, causa também morte celular, por ser uma doença inflamatória crônica, causando degeneração de todo o organismo, de todo o corpo, levando a doenças degenerativas como diabetes, a hipertensão, a dislipidemia, a obesidade, cardiopatia, artrites, artroses e muitas outras doenças, como fibromialgia, por exemplo. Por isso, o transtorno bipolar precisa ser controlado, as crises precisam ser controladas. E não é fácil controlar. Atualmente a gente sabe que não basta tomar medicamento. A pessoa precisa mudar o estilo de vida dela, precisa ter todo um acompanhamento. Por ser uma doença inflamatória crônica, por exemplo, a ozonioterapia, o ozônio é anti-inflamatório e não possui efeitos colaterais. Então a ozonioterapia ajuda muito. A atividade física também e a alimentação tem funções anti-inflamatórias, então também ajudam, e também tem funções neuroprotetoras, citoprotetoras, então também ajudam muito.
Por isso eu digo, precisa ter todo um acompanhamento, precisa ter todo um apoio, todo um suporte. O suporte familiar é muito importante. E eu digo para vocês, o transtorno bipolar não é uma doença fácil de ser diagnosticada. É muito difícil. Porque as pessoas costumam pensar que é uma doença formada por fases de mania e fases de depressão. E não é assim. O transtorno bipolar, o nome não ajuda, o nome não está correto. A pessoa tem muitas fases. A pessoa tem fases de irritabilidade, fases de compulsão, que pode ser compulsão por compra, por jogo, por sexo, por bebida, por direção perigosa, por festas. A pessoa tem fases de irritabilidade, agressividade, impulsividade. A pessoa tem períodos em que ela fica com baixa de energia, baixa disposição, falta de ânimo, mas não tem pensamentos negativos necessariamente. Ela tem períodos em que ela fica muito agitada, muito acelerada, com um pensamento muito acelerado e pode confundir com ansiedade. Então, é um transtorno que confunde com muitas outras doenças psiquiátricas. Ela pode ser confundida com TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, pode ser confundida com autismo, pode ser confundida com a depressão, pode ser confundida com ansiedade, pode ser confundida com uso de dependência química, álcool e drogas. Pode ser confundida com hipersexualidade, com ninfomania ou erotomania. Então, pode ser confundida com muitas outras doenças, com transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo. E quando você faz um diagnóstico errado e trata de forma errada, você só agrava o quadro do paciente. Porque muitos desses transtornos que eu falei são tratados com psicoestimulantes ou com antidepressivos, inibidores da recaptação da serotonina, da noradrenalina, da dopamina. E esses medicamentos só agravam o quadro. Além disso, o bipolar, ele não pode fazer o uso de benzodiazepínicos, de diazepam, de Rivotril, de Lexotan. E se o paciente fizer uso dessa medicação, dos benzodiazepínicos, ele pode vir a ficar com uma agressividade muito grande a ponto de cometer homicídio ou até suicídio. Eu já vi muitos casos de pacientes que me reportaram que cometeram suicídio após uso de Rivotril, por exemplo. E isso acontece devido a diagnóstico errado, devido a tratamento errado. Por isso é tão importante buscar o especialista e fazer o tratamento correto. Porque você vai evitar o agravamento do quadro, você vai evitar que o paciente desenvolva essas doenças crônicas degenerativas, você vai evitar que o paciente chegue até a cometer um homicídio ou um suicídio, se você fizer o diagnóstico adequado e tratar o bipolar com os estabilizadores do humor, ao invés de administrar antidepressivos, psicoestimulantes ou benzodiazepínicos, que são venenos para o bipolar. Eu não digo que o bipolar não possa usar antidepressivo, pode sim, desde que ele esteja utilizando estabilizadores do humor. Então, como você pode ver, é muito complicado, é uma doença complicada que você tem que saber diagnosticar adequadamente e tratar adequadamente. O transtorno bipolar costuma levar em torno de 10 anos para ser diagnosticado, justamente por ele ser tão confundido com outras doenças. Só que o bipolar não pode se dar ao luxo de passar 10 anos sem diagnóstico. Não pode, porque 10 anos significa agravamento do quadro, desenvolvimento de doenças crônicas degenerativas,
desenvolvimento de problemas familiares, problemas no trabalho, muitas vezes perda da capacidade de trabalho, perda da capacidade cognitiva, conflitos familiares que são gerados devido às oscilações do humor, devido às crises de agressividade, devido às vezes à hipersexualidade que causa traições, né, que acaba gerando traições e que acaba destruindo lares, e devido a traumas que as crianças, os filhos desenvolvem por terem que conviver com pais bipolares que estão emocionalmente instáveis e que agridem os filhos verbalmente, às vezes fisicamente, ou então que se isolam, passam dias trancados no quarto, em fases de depressão ou em fases mistas. E isso tudo gera problemas familiares graves, problemas familiares que vão repercutir no futuro dos filhos, vão repercutir no casamento, às vezes divórcio, depois casa novamente, continua instável, um novo divórcio, então a pessoa não consegue se estabilizar com alguém. Tudo isso no trabalho também repercute com falta ao trabalho, absenteísmo, com baixa produtividade. Às vezes a pessoa é um excelente profissional, mas não consegue desenvolver o seu trabalho adequadamente. Então, são muitas perdas, são muitos prejuízos que o bipolar tem ao longo da vida quando ele não é tratado adequadamente. Por isso a gente vê tanto preconceito, as pessoas falam tanto, não é bom se relacionar com o bipolar, porque ele no começo está apaixonado, depois abandona ou briga, conflitos, confusões, problemas. E no trabalho a mesma coisa, na vida social a mesma coisa. Todo esse preconceito é gerado por essa falta de estabilidade que é gerada pelo tratamento inadequado. Porque, gente, eu garanto que um bipolar, quando está tratado adequadamente, não só com medicação, mas com todos os cuidados que têm que ser tomados e que a gente faz todos esses cuidados na psiquiatria integrativa, quando o paciente bipolar é tratado por um especialista, por um expert em transtorno bipolar, ele consegue atingir o equilíbrio emocional, ele consegue ter uma vida estável, ter uma vida plena, ter uma vida rica, produtiva, ele consegue trazer paz e estabilidade para sua família, para o seu lar, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa. Ele consegue ter paz, estabilidade, produtividade, sucesso profissional. Ele consegue ser uma pessoa plena, né? Que vive plenamente, que vive de forma estável, de forma equilibrada, de forma feliz e que consegue transmitir para as outras pessoas essa estabilidade, essa felicidade, essa paz. Eu garanto, eu tenho pacientes com 20 anos de estabilidade. É claro que a pessoa tem que ser disciplinada para isso, é claro que a pessoa tem que seguir o tratamento, e o tratamento não é fácil, não é, eu não vou dizer que é, porque não é, porque você tem que ter todo um cuidado com a sua vida, com o seu estilo de vida, com a sua alimentação, com a sua atividade física, não pode ingerir bebida alcoólica, então tem que ter muitos cuidados, mas você consegue ser feliz e a tua família consegue ser feliz também. Quando você está bem, todos ao seu redor ficam bem também. Então, procure um especialista, um expert em transtorno bipolar. Faça o tratamento adequado. Tenha o seu diagnóstico, porque com o diagnóstico tudo anda mais fácil, você consegue se estabilizar melhor. E seja bem-vindo. Se quiser se tratar comigo, se quiser ser meu paciente, eu tô aqui à disposição. Um beijo, te espero. Tchau.